E o plenário do Supremo deve concluir hoje a análise de uma ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar para suspender a resolução do CNJ e outra do TJ de Pernambuco, que asseguram aos magistrados o recebimento de auxílio alimentação. E aqui no estúdio está a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, que vai explicar para a gente esse e outros processos que estão na pauta do plenário do STF. Boa tarde, Gisele. Boa tarde. Bom, qual o ponto central dessa discussão? Exatamente se há ou não ofensa à competência legislativa do Supremo Tribunal Federal. Bom, a grande discussão que nós temos aqui é exatamente, são duas resoluções que estão sendo questionadas, uma do Conselho Nacional de Justiça e uma outra do Tribunal de Justiça de Pernambuco, e essas resoluções acabaram equiparando os benefícios que estão previstos para os membros, aqueles integrantes do Ministério Público, em relação aos magistrados. Então, a partir dessa simetria, dessa equiparação, eles instituíram, então, o auxílio alimentação para os magistrados. O que o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil argumenta nesta ação direta de inconstitucionalidade? Que houve ofensa exatamente ao princípio da reserva legal, que esse benefício ele só poderia efetivamente ser instituído se houvesse uma lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal. Então, resoluções tanto do Tribunal de Justiça quanto do CNJ, elas não teriam condições de alterarem uma legislação, porque somente o Supremo Tribunal Federal, por meio dessa, poderia propor uma lei de iniciativa, né, do próprio Supremo, no que diz respeito às normas que regem o Estatuto da Magistratura. Então, se o Estatuto da Magistratura não estabelece esse benefício, uma resolução nem do CNJ, nem do Tribunal de Justiça poderia dispor. Isso é o que se discute nessa ação direta de inconstitucionalidade. Bom, esse daí já começou a ser discutido, né? Quais ministros já se posicionaram? Nós tivemos aí, por enquanto, 3 ministros que já se manifestaram. O ministro Marco Aurélio entende que as normas são inconstitucionais. Para ele, houve ofensa, sim, à questão há uma inconstitucionalidade formal, inclusive, no sentido de que nem o CNJ, nem o Tribunal de Justiça poderia regulamentar essa matéria, só uma lei mesmo de iniciativa do Supremo Tribunal Federal. O ministro Teori Zavascki e o ministro Fux, eles já se manifestaram também, tiveram a oportunidade de votarem, e eles entendem de maneira diversa. Para eles, a ação deve ser julgada totalmente improcedente, porque o CNJ estaria, sim, agindo dentro do poder que a própria Constituição Federal estabelece ao CNJ de regulamentar dispositivos da Constituição Federal, inclusive estabelecer regras remuneratórias em relação aos juízes, aos magistrados. Então, esse julgamento, ele foi interrompido, houve um pedido de vista do ministro Dias Toffoli, e é com a apresentação do voto vista do ministro Dias Toffoli que ele deve prosseguir na sessão de hoje à tarde. Bom, esses benefícios que já são aplicados aos membros do Ministério Público, eles têm previsão legal? Tem. Existe uma lei, a lei que trata do Ministério Público da União, o Estatuto do Ministério Público da União trouxe essa previsão de que os membros do Ministério Público teriam direito a esse benefício, né, do auxílio alimentação. No entanto, essa regra, né, esse benefício, ele não constou na lei orgânica do Ministério Público e também não constou na lei orgânica da magistratura. Então, por essa razão, isso acaba sendo discutido neste momento. Por quê? Porque foi uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça veio com uma resolução para equiparar as vantagens que estavam sendo oferecidas aos membros do Ministério Público por meio dessa legislação, passaram a se estender aos membros da magistratura por meio da resolução. E o Tribunal de Justiça de Pernambuco acabou instituindo, então, como esse benefício efetivo, o auxílio alimentação. Então, na pauta de hoje, o que os ministros efetivamente vão discutir, em especial nessa ação direta de inconstitucionalidade, é se há ou não ofensa à separação dos poderes, se há ou não ofensa ao princípio da reserva legal, se somente o Supremo Tribunal Federal poderia dispor, né, por meio de uma lei complementar a respeito desses benefícios que são aplicáveis aos membros do Ministério Público, se eles poderiam ser estendidos aos juízes por meio de uma lei complementar ou não. Tá ótimo. No próximo bloco a gente volta a falar da pauta de hoje do plenário do Supremo. Um minutinho, Gisele.
Hoje, o Supremo deve analisar também o recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que admitiu a regulamentação por lei ordinária para a concessão da imunidade tributária a entidades beneficentes de assistência social. E a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, vai explicar para a gente também esse assunto. Gisele, quantos processos estão na pauta hoje do plenário? Porque me parece que esse não é o único sobre esse tema, né? Ao todo, nós temos em torno de 37 processos que podem ser analisados hoje à tarde pelos ministros da Suprema Corte, além das listas de cada um dos ministros que também constam, inclusive, para consulta disponível no site do Supremo Tribunal Federal. Muitos desses processos, inclusive, são provenientes da pauta de ontem, que não foram chamados e que acabaram sendo incluídos na pauta de hoje. Em relação especificamente a este tema, nós temos 5 processos, um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida e 4 ações diretas de inconstitucionalidade. Todos eles questionam exatamente a questão da concessão dos requisitos previstos numa lei ordinária em relação às condições para que entidades assistenciais beneficentes tivessem efetivamente direito a ficarem isentas das contribuições de Seguridade Social. Bom, entidades filantrópicas sem fins lucrativos devem ou não contribuir para a Seguridade Social? A Constituição Federal, ela dispôs sobre essa questão. A Constituição estabeleceu que elas seriam isentas de contribuição à Seguridade Social desde que elas preenchessem os requisitos previstos na lei. E aí vem a grande questão. Teve uma lei que trouxe alguns benefícios, condicionou esse benefício ao preenchimento de determinados requisitos. Isso foi feito por meio de uma lei ordinária e é exatamente isso que está sendo questionado aqui no Supremo Tribunal Federal. Existe, então, essa discussão se seria possível essa lei ordinária estabelecer, restringir, né, os benefícios que, em tese, teriam sido fixados pela Constituição Federal. Porque o que se tem? Nós temos a Constituição Federal afirmando que as entidades assistenciais, sem fins lucrativos, beneficentes, elas teriam, então, seriam isentas dessa contribuição, desde que observados os requisitos previstos na lei, e nós temos uma lei que, além de estabelecer esses requisitos, ela acaba também limitando o direito a essa isenção no que diz respeito à contribuição para a Seguridade Social. Qual é essa lei, então, que trata desses requisitos? É uma lei de 1999, a Lei 12.101. Então, ela traz esses requisitos anteriormente, eles estavam previstos em uma outra lei de 91 e atualmente eles estão, então, regulamentados por essa lei ordinária de 99, a 12.101. Essa lei, ela trouxe condições para que essas entidades fossem consideradas entidades beneficentes. Então, é preciso que elas estabeleçam alguns requisitos, como, por exemplo, ser pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, estarem desempenhando atividades relacionadas à assistência social, saúde ou educação. E um outro requisito, por exemplo, que eu poderia citar, inclusive, que está sendo questionado nesses processos que estão hoje na pauta, diz respeito à vinculação, por exemplo, no que diz respeito às entidades que prestam serviços de saúde, elas teriam que, no mínimo, ter 60% do seu serviço dedicado ao Sistema Único de Saúde. Então, essas entidades agora questionam aqui no Supremo Tribunal Federal essa exigência, porque a partir do momento em que se colocou determinados requisitos para que elas fossem consideradas como entidades beneficentes, automaticamente elas estão, essa lei acabou limitando, então, o direito à isenção no que diz respeito à contribuição da Seguridade Social. Esse julgamento, ele também já foi iniciado, alguns ministros já votaram no que diz respeito a concessão, no que diz respeito a, inclusive, votaram favoravelmente às entidades beneficentes. Todos os 4 ministros que votaram foram favoráveis às entidades, eles entendem que elas devem, que essa norma é inconstitucional. E o julgamento foi suspenso por um pedido de vista do ministro Teori Zavascki. Então, ele vai apresentar o voto em relação aos 5 processos que discutem o tema. Ok, vamos então esperar a análise dos ministros hoje, assuntos muito importantes, como sempre, no plenário do Supremo. E até semana que vem, Gisele, que a gente volta a discutir as pautas aqui. Até lá. Até lá.